quase finalizando o nosso projeto de pesquisa. Então, o nosso item agora é cronograma. Então, o que é o cronograma? São as etapas que eu preciso percorrer para concluir o meu projeto de pesquisa. Muita gente erra no seu cronograma, porque ele coloca assim, escolha do tema, escolha dos objetivos. Isso está errado, gente. Sabe por quê? Porque eu no projeto já tenho isso, já tenho escolha do tema definido, já tenho os objetivos, já tenho o problema, já tenho tudo isso. Tá? Então, o que eu vou colocar no meu cronograma? Tá? Elaboração dos capítulos teóricos, porque você fez aí uma breve revisão de literatura, mas na monografia ou na dissertação ou tese, você vai elaborar seus capítulos teóricos. Então, elaboração dos capítulos é lá um bom item para constar no seu cronograma. O que mais? Criação dos instrumentos. Se você vai criar ou adaptar entrevistas, questionários, fichas. Então, esse é o momento, uma etapa importante no seu projeto. Validação desses instrumentos. Ou seja, você vai testar antes de aplicar. Então, também é uma etapa aí no seu projeto de pesquisa. Coleta de dados é quando você vai a campo coletar os dados. Análise dos dados é quando você já coletou e agora você pretende o quê? Analisar os dados coletados. Escrita do trabalho final, ou seja, fechar as conclusões, verificar os possíveis erros, né? Então, essa etapa. E a última, apresentação e defesa. Lembrando que você deve colocar o quê? Uma divisão de meses. Quanto tempo que você vai gastar para cada uma dessas etapas de pesquisa. Bom, dando continuidade, o último item do nosso projeto são as referências. Né? Então, o que são referências? São as listas, né, com todos os autores, né, e respectivos livros, dissertações, teses que você utilizou ao longo desse projeto. Né? Então, lembre-se, só vai constar aí aqueles que efetivamente foram citados no corpo do trabalho. Se você não citou, não aparece. Então, muito cuidado. Confira se todos os autores citados, se eles estão aí nas referências. Porque às vezes também o que pode acontecer? Você construiu um texto, um parágrafo, aí citou lá um dado autor. E aí você se arrependeu, apagou. Mas você já tinha feito a referência. Aí você esquece de tirar. Isso é um erro aí muito frequente em projetos, monografias, teses. Então fique atento para não errar, tá bom? Bom, e para finalizar nosso projeto, vou deixar aqui algumas recomendações para que vocês possam deixar o trabalho cada vez melhor, o trabalho de projeto. Então, incluir autores e não comentadores. Então, o que é isso, professor? Os autores são aqueles que realmente deram contribuições significativas da área. Então, são aquelas pessoas que criam os conceitos. Já os comentadores são aqueles que fazem pesquisas e utilizam esses conceitos nos seus trabalhos. Né? Então, por exemplo, eu tenho um artigo sobre inteligências múltiplas na EAD. Eu sou o autor sobre esse assunto? Não. O autor sobre inteligências múltiplas é o Garner. Então, eu sou apenas um comentador, eu só tenho um trabalho sobre o assunto. Então, eu não devo ser referenciado sobre conceitos de inteligências múltiplas. Eu posso ser referenciado em autores que já realizaram pesquisas sobre inteligências múltiplas. Aí sim, estaria correto, tá bom? Então, utilizar mais citações indiretas do que diretas. Então, quando você faz uma citação indireta, você precisa ler, interpretar. Então, tem um pouco de você. Já na citação direta, é apenas Ctrl+C, Ctrl+V, copiar e colar. Então, vamos valorizar mais as indiretas do que as diretas. Lembrando que as citações indiretas são aquelas em que você precisa ler a ideia do autor, interpretar, escrever com as suas palavras e dizer quem é o autor e o ano que você está se baseando sobre aquele tema, tá bom? Evitar o APUD. O que seria o APUD? Citação de citação. É quando eu não tenho acesso ao livro e eu vou lá num artigo, numa monografia que cita sobre aquele autor que eu tenho interesse. E aí eu vou lá e copio daquele livro, citando, né, dizendo que eu encontrei o trabalho a partir do trabalho do colega. Mas vamos fazer isso somente em última instância, em último caso. Por quê? Porque isso não é bem aceito na academia. É tido aí como trabalho de, como posso dizer, um trabalho de preguiçoso, né? Por quê? Porque você não está indo no livro, você está indo na ideia de outra pessoa. E essa pessoa pode estar equivocada, né?
Outra dica ou recomendação, evitar o plágio. Então, sua ideia pode ser super interessante. Se você copiar da internet, não citar os autores, você perde a credibilidade. Todo aquele seu projeto lindo, maravilhoso, se transforma em algo ruim. Então, vamos ter cuidado e citar realmente, valorizar os autores que já produziram sobre o tema. Isso dá mais qualidade para o seu projeto, monografia, artigo, tá? Conferir todas as referências. Eu já citei anteriormente quando nós estávamos falando sobre esse tema. Então vejam se realmente eles estão citados corretamente e referenciados, né? Se a referência foi segundo a ABNT. Tá? Cuidado com datas e afirmações. Elas merecem uma fonte. Então coloquei uma data em 1500. Você estava vivo? Para ver isso, contar? Não. Então você se baseou em algum livro, né? Então cite o livro que você está querendo contar, referenciar, tá? Quando referir muitos autores, muitas pesquisas, muitos exemplos, isso é um erro muito frequente. Abra um parêntese e coloca lá quais são esses exemplos, quem são esses autores, tá? Quais são essas pesquisas. Indique, né? Senão fica muito vago. Eu não sei quais são. Né? Eu que sou o leitor do seu projeto, do seu trabalho. Evitar parágrafos longos e cansativos. 29 linhas num parágrafo. Ufa, já fiquei cansado de tanto ler esse parágrafo. Né? Ou um parágrafo curto demais e que não quer dizer nada. 2 linhas apenas. Isso não é um parágrafo. Tá? Então vamos verificar essas coisas. Evitar terminar um tópico com uma citação. Um tópico, pessoal, termina com o quê? Com um comentário sobre a citação que eu fiz anteriormente. Um tópico termina com um comentário sobre o próximo tema que eu vou abordar adiante. Isso sim, isso dá o quê? Encadeamento ao seu projeto, dá encadeamento ao seu texto, mostra que você tem coesão, coerência ao escrever. O que mais? Enviar o trabalho final para normalização e correção ortográfica. Então, nós podemos até estudar sobre normalização, mas decorar todas aquelas regras, às vezes, é um pouco difícil. E tem pessoas que se dedicam a isso. Né? Então, por mais que você seja um estudioso, um aluno que tenha um livro, que esteja acompanhando, é sempre bom dar para outra pessoa, porque o outro ele tem um olhar diferenciado sobre o nosso trabalho. Às vezes a gente encontra um erro que está gritante, mas a gente não consegue identificar. Por quê? Porque é nosso, então é mais difícil. Então dê para outra pessoa. Por mais que você seja um profissional de letras, que escreva muito bem, faça correção para outras pessoas, quando for o seu texto, dê para outras pessoas fazerem a leitura. Eles com certeza farão uma leitura muito mais crítica, com um olhar muito mais minucioso, que você nem vai perceber aí erros que devem ser corrigidos, tá bom? Não incluir aspectos da metodologia na introdução do projeto. Então, eu não devo, na introdução, dizer onde que a pesquisa vai ser feita, nem que tipo de pesquisa. Por quê? Porque isso cabe lá na metodologia, não é para colocar na introdução, tá bom? Então, evitar citações diretas longas na introdução. Vamos deixar para o referencial teórico. E decidir se você vai utilizar a primeira pessoa ou a terceira. Né? Então, eu não posso fazer aí essa confusão de falar na primeira, depois falar na terceira. Então, vamos escolher apenas aí um caminho. Outra coisa, se for fazer também flexão de gênero, os professores e as professoras, os alunos e as alunas. Então vamos fazer de cima a baixo. Não vamos fazer somente em alguns casos e outros não. Isso deixa o texto assim um pouco confuso, tá bom? Então lembre-se, a regra é padronização na escrita, nas normas, tá? Então isso dá mais qualidade ao seu projeto. O que mais? Evitar escrever da mesma forma que você fala. Lembre-se, a escrita de um projeto, ou de um artigo, ou de uma monografia, de uma tese, de uma dissertação, é uma escrita científica, muito mais elaborada. Não é uma conversa que você está tendo aí com o seu colega, tá bom? Cuidado ao pensar nas palavras. Também eu não estou dizendo que é para você escolher palavras assim difíceis, né? Que ninguém sabe o significado. Não. Um bom texto é claro, né? Onde as pessoas sabem exatamente o que você quer dizer, independente da área, porque também temos esse problema. Algumas pessoas escrevem apenas para profissionais da área. Tá? Então, a primeira vez que utilizar uma sigla, deve incluir o seu significado, mesmo que você tenha uma lista de siglas. Por quê?
A primeira vez que eu cito, eu digo o que significa. Da segunda em diante, eu já posso utilizar a sigla. Porque tem gente que usa a sigla e não diz o significado em momento algum. E aí, para o leitor mais desconhecido, que não conhece muito sobre aquele assunto, vai ficar aí meio confuso sobre o que significa essa sigla, tá? Então, pessoal, estas são aí algumas recomendações para que vocês possam elaborar um bom projeto de pesquisa. Mas lembre-se, para elaborar um bom projeto de pesquisa, o primeiro passo é leitura. Leia bastante sobre o assunto que você pretende discorrer. Somente com conhecimento poderemos escrever projetos, artigos, teses e dissertações de qualidade. Então fiquem atentos, tá? Escrevam, mas após a leitura sobre o tema que você pretende discorrer. Boa sorte e até o nosso terceiro módulo, que será sobre citações e referências. Até lá!